Seja muito bem-vindo a mais um Conversas Terapêuticas. E se você gosta desse conteúdo, vou pedir para você se inscrever, curtir, comentar e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo e possa ser ajudado com as informações que a gente traz aqui. O intuito é sempre ajudar quem está passando por alguma situação difícil a olhar sobre uma nova ótica, né? Saber que pode ressignificar, apesar de toda dor, apesar de qualquer adversidade que você possa estar passando. E para contar para nós sobre superação, sobre adversidade, eu vou conversar com a Cleuma. Cleuma, muito obrigada por você ter aceitado conversar com a gente aqui do canal. Eu agradeço, foi de uma generosidade muito grande da sua parte, justamente porque o fato que você passou está muito recente, né? Então conta pra gente um pouquinho sobre o que você vivenciou, o que aconteceu. Bom, boa noite. Como você já falou, eu me chamo Cleuma. Eu sou a mãe de uma jovem de 24 anos que achou que deveria perder a vida dela por um fato desconhecido que nós não conhecemos. Até o presente momento não descobrimos nada, já vasculhamos tudo que é de cadernos, agendas, mas computador, não encontramos nada por escrito. E é algo que eu gostaria de ter uma resposta para dizer, foi por isso. Mas, infelizmente, não, nenhuma resposta. Não conseguimos destravar o celular. Talvez a gente ainda tinha esperança de encontrar algo por lá, mas não encontramos e o porquê, né, do que ela fez isso. E eis a questão e eis a dúvida. Mas eu acredito que ela sentia alguma coisa, por mais que ela não demonstrasse, como a gente vê nos vídeos dela, as pessoas posta, reposta, era só alegria, uma convivência que a gente tinha de família muito legal e não demonstrava nada. E tem poucos dias, né? Ainda vai fazer um mês, dia 11. Agora está fazendo um mês, está muito próximo. Mas o que eu consigo dizer agora, Roberta, é que eu costumo sempre falar da minha fé. Eu sirvo a Deus desde a minha infância e eu acredito muito no Deus que eu sirvo. É esse Deus que está me dando força para mim, para toda a minha família, né? A gente tem sustentado um ao outro, apesar da dor ser muito grande, uma perca. Por esse motivo, choro muitas das vezes. Ontem mesmo foi um dia que eu não suportei, no final da tarde, e tenho uma neta que era muito pegada a ela, de 7 anos. Todas as noites ela chora muito. Ontem ela teve uma crise de choro muito grande, perguntou por que de tantas coisas. Eu não soube muito explicar, só falei para ela que tive que ser forte para não continuar o choro na frente dela. E falei para ela que o Papai do Céu quis assim e nós teríamos que aceitar a decisão do Papai do Céu, que ela ficasse forte e que um dia a gente ia poder ver ela novamente. E daí foi o meu consolo para ela no momento, apesar de que foi muito difícil falar isso para ela, para uma criança de 6 anos. No caso, ela era sobrinha, né? Sim, e Ela não deixou muito. filha, Não, filhos. ela era solteira, namorava, mas ela não tinha filho. Só estudava e trabalhava. Ela estava estudando farmácia, não é isso? Sim, farmácia, já estava em 50%. Entendi. E conta pra gente então como é que foi o fatídico dia. O último dia, O dia do acontecido. o nosso dia do acontecido foi assim. Numa, uma noite anterior,
que foi o sábado, que foi o dia 9, a gente estava numa festa comemorando a minha formatura de pedagogia. Ela tirou fotos minha, me filmou, né? Eu estou falando porque, como aluna, eu fui a escolhida para dar os agradecimentos em nome da turma. Ela me filmou, muito alegre, feliz. Postou foto nos status dela, né, do momento, agradecendo pela mãe, que estava feliz por ver a mãe se formar. Depois eu me perguntei por que ela quis me ver eu formando e não deixou eu ver ela. Eu estava ansiosa. E tá, terminou, ela disse, pediu para comer pizza, a gente fomos comer pizza. Chegamos em casa por volta de 1 da manhã, né? E ela dormiu comigo nesse dia, ela costumava morar só. Depois que ela passou a estudar fora, ela não quis mais morar com a gente. Ela, por ter a liberdade dela, eu entendo, como jovem. Também a gente, no início a gente questionou, mas depois eu entendi. Era a vida dela, tinha a responsabilidade dela com o trabalho, estudo, ok. E nesse dia ela veio dormir comigo, dormiu comigo, né, às 7 da manhã, que era no domingo, dia 10. Eu fui para a igreja, né, para a EBD, Escola Bíblica, e eu falei assim, Jennifer, eu não vou levar a Isabelle hoje para a EBD, a gente chegou bem tarde, eu não vou acordar ela, eu vou sozinha, você fica com ela. Para mim, tá bom? E ela, tá bom, mãe. 7 da manhã. No mesmo momento, ela conversava com um namorado e uma prima, que ela é muito ligada a essa prima. Beleza. Fui, cheguei por volta de 10h30. Ao chegar em casa, ela estava lavando louça, terminou de lavar a louça. Aí ela falou assim: mãe, eu vou em casa. Só que nesse intervalo que eu estava na igreja, ela foi, né, até o mercado próximo e saiu procurando na cidade o tal veneno. E quando eu cheguei, ela já tinha comprado, estava dentro do bagageiro da bis dela, da moto, em frente à minha casa. Ela morava numa casa perto de mim. E ela disse: mãe, eu vou em casa. Eu falei: tá, vem almoçar daqui a pouco. Beleza. Ela foi, isso era por volta de 11 horas. E eu acho que ela ingeriu esse veneno por volta de 11h30 para meio-dia, por aí. Uma, 1h09 da tarde, eu conferi na nossa última conversa, eu falei assim, vem almoçar. Ela, tô indo, mãe. E veio, só que ela já tinha tomado, não falou nada. Por volta das 2 da tarde, ela passou mal. Mãe, eu tô tonta. Ela estava me ajudando a lavar a casa, serviço da casa normal. Eu tô tonta e eu, tá, deve ser uma queda de pressão. Deixa eu só fazer um pouquinho de leite com sal para você. Fiz, ela tomou. Ao tomar, ela disse, mãe, não é pressão. E eu, mas o que que é? Ela me leva para o hospital. Aí eu disse, mas o que foi? Eu já fiquei preocupada. Mas o que foi? Ela, mãe, eu fiz uma besteira. Aí pronto, Roberta. A partir desse momento, eu perdi o chão. Quando ela disse, mãe, eu fiz uma besteira, eu já imaginei. Por que que eu imaginei? Porque há 5 anos atrás, ela tinha feito isso com medicamento, com remédio. Ela teve uma decepção com o namorado e ela fez isso. Só que eu achei que estava tudo bem, porque era decepção com o namorado e agora ela estava super bem com o namorado atual, estava indo tudo bem, uma pessoa super legal. Ela já tinha comentado comigo poucos dias que ele cuidava dela muito bem, que se davam muito bem. Então, achei que estava tudo bem. Se ela tinha uma dor, se ela guardava, ela não falou. Se ela tinha os traumas, eu acho que ela tinha, né? Inclusive, a minha filha Jérica, acho que até comentou com você, ela está até aqui comigo, do meu lado, que ela, na adolescência, ela foi roubada o celular dela. E agora, no dia 6, fez um ano que foi roubado
a moto dela, né? E essas 2 vezes ela passou por trauma muito grande. Ela viveu tempos e momentos assustadíssimos, a ponto dela não dormir, de ficar vendo coisas. Ela reclamava muito disso. E eu falei: olha, a gente tem que ir no psicólogo, a gente tem que procurar ajuda. E a gente procurou, né? Conversou com uma pessoa da igreja que entendia da área, conversou com ela 2 vezes, ela se sentiu bem, disse que depois desse dia não ficou mais vendo coisas, né? Tipo imagem, para assustar ela. Ela disse que quando via as imagens, aquilo já batia medo nela, ela já ia ser roubada de novo, e assim ela se sentia muito perturbada. E isso fez 1 ano, né, que aconteceu. E eu não sei se esse fato leva a isso. Aí, voltando ao domingo, quando ela diz que me leva para o hospital porque eu fiz besteira, no momento eu já saí na frente da casa, pedi ajuda, o vizinho correu, já trouxe a ambulância. A gente deu sorte que nesse dia a ambulância estava no postinho de saúde bem perto da nossa casa. Geralmente ela não está, mas nesse dia ela estava. E dentro de 5 minutos a gente estava na UPA, bem perto, tudo perto de casa. E ao chegar, Roberta, na UPA, ela foi imediatamente atendida pelo médico, pela equipe médica. Só que assim, a cidade que a gente mora não tem pessoas preparadas para isso. O nosso hospital não tem preparo e os nossos clínicos são só clínico geral. Não tem uma especialidade de nada. Ali fez o primeiro momento, aí o paciente tem que ficar aguardando UTI nas cidades aonde forem mais perto, que não é tão perto da gente. São cidades que levam até 2 horas, 1 hora e meia de ambulância. Nós moramos na cidade de Dom Eliseu e nós dependemos de UTI em Marabá, Paragominas, Belém do Pará, que é a nossa capital, ou Imperatriz, que no caso já não é mais Pará, já faz extrema com o nosso estado do Pará, que é uma burocracia quando tem que mandar para a cidade Imperatriz, que é bem próximo, vai até 40 minutos aí de ambulância, vai, mas a burocracia por questão de estado, atravessa a fronteira, né, e tem a burocracia. E disseram que não tinha UTI, que se fosse teria que passar o papel para outro estado, e essa burocracia toda. Eu só sei que ligaram para todos os lugares, não tinha UTI, e tinha, vamos esperar o dia seguinte, porque está chegando um médico especializado no caso, em UTI, ele pode montar uma semi-UTI aqui, até o quadro dela ir se revertendo para uma possível transferência. Mas, infelizmente, não deu tempo. Ela lutou pela vida no domingo à tarde, no domingo pela noite. Já na madrugada, ela já não estava mais a mesma coisa. Já foi baixando os batimentos cardíacos, respiração, os sinais vitais, já foram baixando e eu sempre ao lado, desde o primeiro momento. Não saí nem um segundo, vi tudo. E quando o médico chega, ele me explica muito bem a situação dela. Gostei muito. Inclusive, hoje eu estive com ele praticamente a tarde inteira. Ele me explicou muita coisa, me explicou que dessa situação da nossa cidade, que não é fácil, né? Como é difícil nesse momento, por não termos um médico ali no momento, como ele tem experiência no caso. E não foi feito os procedimentos que ele fez nos primeiros momentos por não ter ele no momento, por ele trabalhar em 3 cidades ao mesmo tempo. Pode um negócio desse, né? E o que ele E fez? assim, O que ele fez? Ele fez uma lavagem? Como é que ele procedeu? a lavagem foi feita ainda no domingo. Eu peguei o prontuário dela hoje, né, que é um direito que a gente tem, para quem Uhum. não sabe. A gente tem o direito de ir lá procurar saber como foram todos os procedimentos, até porque a família às vezes quer ter uma resposta, né? E
lá no prontuário tem essa resposta. Foi feita a lavagem, tudo direitinho. Ele me explicou, leu para mim também. Olha, foi feito. Só que daqui tinha que ter uma medicação de UTI, nós não temos UTI. Tinha que ter entubado ela não foi entubada. Ela não teria condições de respirar sozinha. Ela ficou respirando sozinha até mais ou menos às 8 horas da noite do domingo, do dia 10. Aí foi que o médico clínico geral entubou ela e só tendo queda de energia. E aí deu problema no aparelho, onde ela estava respirando, outro aparelho. E foram buscar esse aparelho, até esse aparelho chegar, foi-se um tempo, e foi toda uma complicação. E ela lutou pela vida. Ele falou que as pupilas do olho dela já não respondiam à luz, provavelmente ela tinha dado uma morte cerebral, mas eu não acredito nisso, porque depois que ele saiu, em muitos momentos eu falei com ela, minha outra filha conversou com ela. Depois teve uma outra técnica que muito amiga da gente que foi lá, pediu para que ela mexesse com o olho, de acordo com o que ela pediu, ela mexeu, escorreu lágrima. Então até aí ela estava ouvindo. Agora depois da meia-noite do dia 10, aí sim, ela foi só parando, inchando. Eu creio que, como ele me explicou hoje, os órgãos delas, o órgão já foi parando. E ele me explicou hoje que, devido à demora dela não confessar logo no início, ou alguém não ter percebido como ela fez isso sozinha, né, no condomínio que ela morava, ninguém viu. A demora fez com que o organismo, né, absorvesse tudo que ela tomou. Não foi grande a dose, foi pequeníssima a dose. Inclusive, a Jérica voltou lá na casa, pegou o copo que estava com água, e o que a gente me viu que ela tomou foi bem pouco mesmo. É como se fosse um gole, dois goles, muito pequeno. Até porque o médico falou que não consegue tomar muito, porque ele disse que trava na garganta. Nossa. E foi assim. E durante esse tempo que ela te contou e que a ambulância chegou e que ela foi para o hospital, até qual foi o último momento que você conseguiu conversar com ela e ela responder? Sim, foi só até aí mesmo. Quando ela disse, mãe, eu fiz uma besteira. Não é pressão, me leva para o hospital, me leva, eu vou morrer, eu vou morrer. Eu falei assim: não, você não vai morrer, você vai ficar muito bem. Você vai ficar bem e a gente ainda vai voltar para cá, vai brincar muito. E se você fez uma besteira, pede perdão para Deus, pede perdão para Deus, pede para Ele trazer você de volta, trazer sua vida de volta, que Ele vai trazer, que eu já estou orando por você. E assim foi, né? E o pai dela também do lado, como era no domingo, a gente estava em casa. O pai dela também ouviu tudo isso, e a Isabelle, a sobrinha, também viu tudo isso. E ontem ela estava falando, vovó, a tia Fé, carinhosamente ela chamava tia Fé, né? Jennifer, e ela achava por bem chamar tia Fé. Eu lembro da última palavra da tia Fé, ela disse que ia morrer. E aí ela começou a chorar e disse assim, vó, eu nunca quero ter depressão na minha vida. Aí foi muito difícil ontem à noite. Aí eu falei assim, Isabelle, a tia Fé, eu não sei se ela tinha depressão, talvez sim, talvez não, mas você não vai ter depressão. Aí fui consolando ela, foi quando eu falei que o Papai do Céu quis assim, que a gente tinha que aceitar e que ela ia ficar bem, que ia dar tudo certo. Então, lá no hospital, ela já não falou mais nada. Não, ao sair de casa ela já não falou mais, ela já foi ficando roxa, já foi babando bastante, com um cheiro muito forte, aquela baba. Um cheiro muito forte mesmo. Inclusive, o vizinho que estava do meu lado, ele disse assim: ô irmã, foi algo muito forte que ela tomou, porque o cheiro está muito forte. Você está sentindo? Eu falei: sim, estou.
Ele foi comigo, né, na ambulância, Uhum. e falando isso, ele disse: "Mas ela não vai morrer, fique firme", me dando força, né, naquele Uhum. momento. E aí foi assim, eles fizeram uma lavagem e medicaram ela, depois mandaram para o hospital para possível uma internação, que foi lá onde ela ficou até o dia seguinte. Quando o outro médico, ao chegar na UPA, que ela foi recebida, ela deu uma parada. Ela foi reanimada. E o médico ela deu outra parada, a segunda. E o médico reanimou de novo. E segundo o rapaz da ambulância que entrou junto, até porque ele conhecia a gente demais, ele fez questão de entrar junto. Ele disse que na segunda parada foi muito persistente e os enfermeiros que estavam na hora falou assim, doutor, não, não vai voltar, não vai dar mais. E ele disse, vai, vamos tentar novamente. Então ele tentou pela terceira vez, foi quando ela voltou. Aí com os sinais vitais tudo ok, mandou para o da UPA, mandou para o hospital para possível internação. E lá ficou oscilando, né? Os batimentos oscilavam, mas quando foi por volta de 7, 8 horas da noite, parecia tudo normal, batimentos 90, né? Respiração 70, 80, ficava assim, oscilando. E eles não tá muito bem, tá respondendo bem, pressão arterial ok, 12 por 11, ok. Não, essa moça vai vencer, ela tá lutando por a vida, ela vai vencer. E até aí sem entubar, sozinha. Isso que eu achei um descaso. Também a gente não pode muito cobrar porque era um clínico geral, não tinha especialidade na área. Uhum. Eu achei um descaso porque, no caso dela, eles teriam que arrumar uma UTI. Porque se ela ficou de 4 da tarde até 8, daria nós chegar a tempo em qualquer UTI, da distância que eu já falei. Uhum. 1 hora e meia, 2 horas. Mas o hospital foi negligente. Ela não é a primeira que teve essa negligência. Mesmo que o quadro dela fosse grave, por mais que ela tivesse vindo a óbito como veio, mas eu ia poder dizer assim, ela veio a óbito, mas ela teve o atendimento necessário. Hoje eu posso dizer, ela veio a óbito, mas ela não teve. Teve um descaso? Teve. Até porque um tempo atrás eu fiz um técnico de enfermagem, eu estagiei no mesmo hospital que ela foi atendida, o mesmo clínico geral que atendeu ela várias vezes, eu fiquei no plantão dele. O que ele fez é o que ele sabe, mas que foi um descaso foi. O nosso município, infelizmente, não temos UTI. O médico que chegou com a experiência de UTI no dia seguinte, na segunda-feira do dia 11, não tinha como ele dizer de onde ele estava, como montar os aparelhos para uma possível UTI até o quadro dela melhorar, para que ela fosse encaminhada para um outro local. Ele só poderia fazer com ele por perto. Então, o que ele poderia fazer era fazer uma prescrição de medicamento, foi o que ele fez no caso dela. E aí, quando ele chegou no dia seguinte, ele já foi logo para o caso dela, às 7 da manhã. E aí ele falou, me explicou que ela ia ser colocada em coma induzido, tudo nela ia descansar e quem ia responder ele era ela própria, era o medicamento, né? Ia esperar o medicamento fazer efeito, mas que ia descansar. Ao aplicar o medicamento, 10 minutinhos, já sai lá de dentro. Doutor, doutor, e eu estava lá com ela o tempo todo. E ele volta, foi quando os batimentos já estavam em 30, né? Hoje ele me explicou novamente isso. Ele falou assim: a gente vai fazer aqui, vou botar ela em coma induzido, mas os batimentos dela estão em 30. Então, 10 minutos depois, ela já deu uma outra parada. E foi quando ele me pediu para sair do quarto, que ele ia tentar reanimar. E daí eu fiquei bem, saí do quarto, mas fiquei na porta, ouvindo tudo aquilo. E
eu fui forte, eu me sinto forte por ter visto tudo aquilo, e naquela correria entrava e saía, e pelo um pouco da porta, enquanto entrava, eu podia ver toda aquela coisa da reanimação, e eu só: "O Senhor está em tuas mãos, tu pode fazer um milagre, se tu quiser fazer, tu faz". E nesse momento, Roberta, eu entrei no banheiro que tinha ao lado do corredor onde eu estava e disse a seguinte frase para Deus: Deus, se a minha filha tiver algo para fazer aqui nessa terra ainda, traz ela de volta para mim. Se não tem, ou tu sabe todas as coisas, faz a tua vontade. E eu saí para fora. E fiquei lá naquela expectativa e ele reanimando pelo tempo necessário, né? E infelizmente ele saiu muito triste daquele hospital, aquele médico, e me chamou, conversou comigo, me consolou, deu a notícia que tinham tentado, mas que não foi possível. Ele fez o que pôde, que estava ao alcance dele, juntamente com aquela equipe, mas que não foi possível. Eu comecei a chorar mais tranquila, como eu estou conversando com você. Eu aceitei, assinei todos os papéis. Minha filha do meu lado o tempo todo chorando também. E a gente soube controlar desde o primeiro momento. Acho que naquele primeiro momento Deus já estava assim amparando a gente pelos braços dele, que não houve nenhum aquele desespero, aquele momento de gritar, aquela coisa, não houve, né? Muitos ficaram admirados. Hoje, ao voltar no hospital, eu tive essa mesma coisa que me passaram, né? Que todos admiravam, que nunca tinha visto pessoas assim, que é difícil pessoas assim. Tamanha serenidade, né? Sim, assim como eu estou conversando com você, eu levei todos os fatos e estou levando desde o início até agora. Uhum. Aí, às vezes, a psicóloga falou assim: eu te admiro demais. Eu nunca vi pessoas tão fortes. Eu admiro sua fé, admiro muito você. Me falou que depois disso, muito a demanda de jovem cresceu, chegou no consultório assustado. Não falava o motivo que estava lá, mas eu vim aqui, aquela moça, a Jennifer, ela fez isso, né? Então, tá tipo dizendo socorro, né? E depois eu fui com uma outra psicóloga acompanhando meu esposo, né? E ela falou a mesma coisa, em outro lugar. A demanda aumentou, a gente não está dando conta. Depois o padre da cidade foi na minha casa. Ele disse: a demanda aumentou, eu não estou dando conta de receber as minhas ovelhas. E por esse motivo eu já estou fazendo um curso de psicanálise, Você para já ajudar. começou? Ele já começou, o Nossa. padre. Ah, Ele tá. falou assim: por esse motivo eu já comecei a fazer o curso para atender as minhas ovelhas, né? E eu não comecei, era para me ter começado no início do ano. Mas como eu já estou fazendo uma pós em neuropsicopedagogia, eu achei por bem terminar para depois fazer uma psicanálise. E Uhum. agora, depois disso, o desejo só cresceu e aumentou. Meu desejo de ajudar, o desejo de fazer com que outras vidas ressuscitem, apesar de que eu não consegui ressuscitar a minha. Eu não sei se às vezes eu quero me culpar porque eu não prestei mais atenção, porque eu não abracei ela no sábado devido àquela correria da formatura, tirar foto aqui, chamar ali, e eu não observei, eu percebi que ela estava um pouco assim distraída, um pouco triste, mas sempre que ela estava assim, que eu perguntava, mãe, coisa minha. Mãe, deixa pra lá, é besteira. Eu pensei assim, deve ser alguma coisa que decepcionou ela. Alguma colega, algum trabalho, ou pensei até assim, deve estar de TPM, que às vezes quando a gente está, a gente quer, fica assim, Uhum. né? Pensei assim.
E não Você fiquei muito atenta. Às vezes eu me culpo, não sei se é bom, faz parte do processo do luto, né? faz parte. Faz parte. Você falou que ela conversou pela última vez com o namorado e com uma prima. O que ela falou por último para eles? Qual foi essa última conversa? Ele perguntou se ela estava bem, ela disse que sim. Aí ele falou assim, ele estava vindo de viagem, ele trabalha fora. Aí ele falou assim, mais tarde eu estou chegando. Ela disse, tá bom, eu estou te esperando. E a prima perguntou assim, tu está bem? Ela disse, estou, só estou um pouco triste, mas eu estou bem, eu não sei o que é que está me entristecendo. Eu não sei o que é, mas eu estou triste. Na sexta-feira, uma amiga esteve com ela, né? Ela estava no local com o namorado e outras pessoas, né? Estavam tomando cerveja e conversando. Ele era uma pessoa de negócio, ele estava conversando sobre negócio que ele me falou. E ela disse assim: Ah, eu não quero ficar aqui, eu estou me sentindo mal nesse lugar. A colega dela falou para mim, Roberta, assim: Olha, irmã Cleuma, ela me chamou assim. A Jennifer, ela disse que queria sair daquele lugar que o namorado estava, porque ele estava conversando com as pessoas, né? Estava resolvendo o negócio deles lá. E as mulheres que estavam lá também olhou para ela e para ela as mulheres estavam olhando, sentindo ciúme dela. E ela disse que se sentiu a péssima daquele lugar. Ela se diminuiu naquele lugar. Ela disse que estava se sentindo um nada ali, estava se sentindo bem pequena e que aquelas mulheres estavam olhando ela porque estava com ciúme dela, como se ela fosse alguém insignificante ou que estivesse ali para supostamente isso que a colega falou, tipo atacar o homem delas. Uhum, E ela disse: Eu não sou assim, eu não estou aqui para isso, eu estou com meu namorado, só que ele está conversando com as pessoas do negócio dele, né? uhum. E a amiga falou assim: Ah, então tá, então eu vou te buscar aí para tu vir para cá comigo. A amiga falou que pegou ela, abraçou ela chorou bastante. Isso na sexta-feira. No sábado, durante o dia, que era o dia da minha formatura, ela foi se arrumar, a colega falou com ela disse que estava tudo bem, aí ela falou até assim: Dani, desculpa, eu chorei demais com você. Ela disse: Não, não tem problema, mas eu acho que você deveria conversar com sua mãe, ou conversar mais comigo. Quiser vir para minha casa, pode vir. Quiser conversar com a sua mãe, converse com sua mãe. Ela disse: Não, tá tudo bem, foi só uma besteira, já passou. No sábado. E foi se arrumar, foi fazer sobrancelha, foi fazer depilação, né, para a noite. O namorado tinha dito assim: Jennifer, você vai para a formatura da sua mãe, né? Na sexta-feira. Ela disse sim. Você vai precisar de alguma coisa? Ela disse: se você puder me dar um dinheiro, eu vou fazer depilação, mãe. Ele depositou o dinheiro para ela. Depois ele, muito preocupado, me mostrou as conversas. Um monte de dia, eu não quis nem ver na correria, mas algumas eu vi, ele leu para mim. Tudo normal, tudo saudável. Uhum. Parecia tudo normal. Ele disse que ela não queixou, ele não desconfiou de nada. Apesar de que durante a semana ele disse que viu algumas cenas dela que chamou muita atenção dele. Tipo, Tipo, dois momentos na semana, ela tipo virou, ou chegou, ele estava sentado, deitado, chegou e ficou olhando, pasma. Aí ele se assustou. O que foi? O que tem em mim? Aí ela, não, nada não, eu só estava te admirando. Aí ele disse que achou estranho aquele comportamento. Né? Tá tudo bem, Jennifer? Ela disse, sim, tá tudo bem. Ele disse que levantou, brincou com ela, abraçou, beijou. Ah, vamos dormir, vamos. quanto Passou uns tempo de 2 dias, a mesma cena. quanto tempo de Do- relacionamento eles têm? Eles tinham. 2 anos. Então ele conhecia bem ela, né?
Ele já ia completar 2 anos agora. Entendi. Ele é muito bacana, é de família que a gente conhece, Aham, foi criado tudo perto da gente. E ele entendi. ficou com muito medo, porque quando acontece uma coisa assim, sai muita coisa, né? Ah, sai. Aí, ai, que o namorado estava batendo, ai, que o namorado estava fazendo isso. Não foi nada disso. E ele se preocupou e quis mostrar as conversas que ele teve com ela, mostrou para as irmãs dela. E daí a gente não tem dúvida, não teve nada a ver com isso. Teria muitas coisas para comentar sobre esse caso. Hum. Muitas coisas me chamam a atenção e uma delas é a sua fé. Eu costumo falar no meu Instagram e conversei com uma pessoa agora há pouco, numa entrevista que vai sair sem ser na próxima semana, na outra, uma especialista em luto. E a gente estava falando sobre a importância da espiritualidade para a gente superar os nossos desafios. Né? Eu falo que eu só acredito na cura completa quando a gente contempla todas as esferas do ser humano, que é o corpo, né? O físico, a mente e o espírito. E tá Com tão certeza. recente, né? E você tá contando essa força toda sua que vem da fé que você tem. Eu falo para as pessoas direto, olha, busca a espiritualidade, não importa se tem religião ou se não tem, não importa qual religião seja, busca espiritualidade, se conecta com aquilo que você acredita como sendo um ser superior para superar os seus desafios, né? E você é a prova viva disso, do quão faz diferença para vivenciar esses momentos difíceis. Outra coisa que me chama atenção no seu relato é sobre você ter falado para mim que não sabia se era depressão ou não. Eu acho muito importante a gente conversar sobre isso, né? Que eu sou psicoterapeuta, especialista em transtorno de ansiedade e depressão. E tem um mito que esse mito eu acho que atrapalha muito a gente perceber os sinais. Não só quem está perto, mas principalmente quem está vivenciando. Que é a gente esperar que as depressões sejam iguais. Que a gente esperar que ela demonstre uma tristeza, que ela tenha uma apatia, que ela tenha sintomas como a gente considera sendo clássicos da depressão. Mas ela pode se manifestar de diversas maneiras e talvez a sua filha não percebeu que ela tinha depressão. Essa coisa de se sentir deslocada, de não se sentir bem no lugar, de ter choro, às vezes até de ter uma interpretação errada de algum momento. Talvez as pessoas nem estivessem olhando para ela e ela sentiu que sim, que estava, né? Sim. Então, tudo isso são pequenos sinais de que as pessoas estão num processo de, possivelmente, de depressão. Não estou afirmando porque ela não era minha paciente ou não conhecia, mas eu estou falando sobre possibilidades. E aqui o intuito do canal é justamente esse, é a gente falar das adversidades e das ferramentas para superar. E eu falo assim, olha, se você está sentindo alguma coisa que você considera que não seja normal, busque ajuda. Talvez seja o seu caso, né? Se você tem alguns momentos de choro repentino, do nada, ou se você se sente deslocado, ou se você, às vezes, sente dificuldade para se abrir com as pessoas. Ela tinha isso? Dificuldade para falar da sua intimidade, né? Se você é uma pessoa mais fechada, se não consegue expor muito, qualquer coisa assim que você sente que não tá legal, procura uma ajuda, porque isso pode salvar a sua vida e de outras pessoas. Todas as vezes que eu vejo alguém dando fim à sua própria vida por causa de uma depressão não tratada, é como se eu sentisse um sentimento de impotência, de tinha como ter salvado essa vida, né? Tinha como ter feito o tratamento. E por falta de conhecimento, talvez esse tratamento não chegue a tempo. Por isso que eu acho muito importante a gente conversar sobre isso, a gente falar sobre isso, para que a gente consiga salvar vidas. Eu acredito que a sua filha, o relato, vai tocar muitas vidas, é assim que a gente espera. Outra coisa que me chamou muita atenção, eu gostaria que você falasse um pouco disso pra gente, por que você decidiu colocar no Instagram as fotos e os vídeos do velório dela? Isso me chamou muita atenção. Eu cheguei lá e vi o caixão com ela dentro, assim, muito nítido. E por quê? É porque a gente, na verdade, a gente não tinha planos de fazer, não foi planejado. Uhum. Não foi planejado colocar, não foi planejado fazer, né, live.
E não foi planejado falar o que eu falei, não fiz nota de nada do que eu falei, inclusive eu nem lembro. As pessoas que chegam para mim, hoje quando eu fui no hospital, fiquei surpresa, porque a enfermeira padrão do hospital, ela falou assim: você falou uma fala lá na sua live durante o velório que me chamou muita atenção. Aí eu falei: o que que eu falei? Aí ela disse: foi justamente da oração que eu fiz no banheiro, que se sua filha não tivesse, se Deus tivesse algo para fazer através dela, trouxesse ela de volta. E se não, que o Senhor fizesse a vontade dele. Ela disse isso, eu me desabei, eu não suportei, eu não aguentei. Foi de fato muito emocionante. Suas palavras foram muito bonitas. E incrível como você estava passando conforto, sendo que no momento a gente pensa que era você que precisava ser confortada. E aí a minha filha, ela teve uma ideia de fazer, não foi nem no intuito de que todo mundo visse, mas sim, acho que até para depois a gente ver, rever alguma coisa se a gente quisesse. E daí então foi entrando as pessoas e foi aumentando o número e foram feitas duas lives, né? Na parte da manhã, a intenção era agradecer as pessoas que estavam ali e que não poderiam ficar para tarde, para o momento do enterro. E a gente tinha preparado algumas homenagens para a parte da tarde. Só que meio-dia, a turma da faculdade dela precisaria retornar à cidade de Imperatriz, porque aqui os nossos jovens, eles estudam em Imperatriz. Uhum. Eles têm a van universitária que vai e vem todos os dias. É uma rotina. Sai do trabalho às 4, vão para Imperatriz e chega em casa por volta de 1 da manhã. E ela tinha essa rotina. E a turma dela precisava voltar para a Imperatriz esse mesmo dia. A família precisaria voltar para casa, os que vieram de longe. E aí eu falei, não, pois eu tenho que agradecer eles que já vieram, que não podem mais ficar à tarde. E eu pensei, poxa vida, de tarde não vai ter ninguém praticamente, porque o maior número está aqui, já vão sair muita gente por ter que Uhum. voltar. Então eu levantei naquele momento para agradecer eles, e daí foram vindo palavras. E eu falei, tá, beleza. Depois eu me preparei para a tarde, né? Fui tomar um banho. Durante o banho que eu estava tomando, veio algo assim, tá, na minha mente. Eu creio que é algo de Deus. Fala para o jovem durante o velório, botar para fora o que a tua filha não colocou. Ah, justamente o que eu falei agora. Uhum. E eu fiquei aqui, mas falar, eu vou aguentar falar? Eu já falei de manhã. Então, quando foi na parte da tarde, Roberta, tinha muito mais gente do que na parte da manhã. A igreja foi feita no salão da igreja, porque aqui na nossa cidade nós não temos um lugar específico para isso. A minha casa não dava, né? A gente tem um lá ainda pequeno, não dava para Uhum. acomodar todo mundo. E aí eu fui com o meu pastor da igreja e ele aceitou, geralmente é lá, né? Uhum. E a igreja encheu de uma tal forma que não coube aos corredores, corredor do meio, corredor do lado de fora. Aonde tinha corredores estava cheio de pessoas. E eu nunca tinha visto um negócio daquele na minha cidade, não. Na Uhum. minha cidade, não. E na minha congregação também não. E olha que já houve muitos velórios de pessoas bem conhecidas. E o que me chamou a atenção é que a gente não é de família fluente em sociedade, não somos de. Eu não sei nem explicar, a gente não tem nenhuma posição social que chamasse atenção, né? Somos de famílias bem humildes, né? Eu não tenho vergonha de falar disso, que nós somos de família humilde.
E aquilo me chamou assim a atenção. Eu falei, mas essa quantidade de pessoas? Nunca vi isso. Aqui no Itinga, um lugar pequeno desse, Uhum. minha filha, a gente é humilde, a gente não tem nada assim, material, né? Que geralmente a gente vê isso. Ai, fulano de tal, uma pessoa de nome. A gente não entende. É. Você está me entendendo? Talvez Eu aí creio que comece o propósito, né, de transformar toda a sua dor em amor e ver aí que pode impactar muitas pessoas, né, essa e sua eu dor. acho que foi daí que Deus quis surpreender muitas pessoas. Sim. Então, quando eu levanto, eu falei assim, não, isso não é normal. Então, o irmão chega para mim no meu ouvido e fala, você quer falar mais alguma coisa? E eu falei assim, eu preciso agradecer novamente e eu preciso dar um recado. Só foi essas duas coisas na parte da tarde que eu Uhum. levantei no objetivo de fazer. E aí, como todos me falam, que eu ainda não sei tudo, porque cada um chega e fala uma coisa, ah, você falou isso, ah, você falou assim. Eu ainda não sei tudo, eu não tive coragem de ver ainda. Não tive. E eu falei, eu só sei que eu falei muito, mas eu não sei o quê, não sei por quanto tempo. E depois que eu falei, ainda no velório, no meio da multidão, houve-se um grito. Teve esse detalhe, hein? Hum. Houve-se um grito de socorro. E eu vi uma pessoa sair e outras levando no braço, no colo, e levaram até um corredor do lado e eu pude observar lá de onde eu estava pela janela que aquela pessoa gritava, né, e dizia que estava ruim e tal e eu vi as pessoas dando água e outros abanando e eu, o que está acontecendo, meu Deus? Assim que eu acabei de falar, de dar os agradecimentos, passei o microfone para o meu pastor, né, congregacional, e estava acontecendo isso. Aí eu fui até lá, onde era uma moça, né? Era uma moça, e eu fui lá, acalmei ela, eu falei, ei, calma, calma, eu sou a Cleo, mamãe da Jennifer. Eu não estou assim como você, eu não sei o que você está sentindo. Forças, forças, e vamos em frente. Aí tomou água, e ela dizia que estava doendo aqui, estava doendo, estava subindo algo, estava subindo, estava sufocando, e eu, calma, calma, e ali eu comecei a pedir a Deus pela vida dela. Deus tem misericórdia dessa vida, Deus tem misericórdia dessa vida. Acho que nesse momento eu me lembrei que a minha filha estava no caixão, e ela foi se acalmando, e depois pareceu tudo bem. Ela me procurou essa semana. O que ela Eu disse. perguntei o que foi que aconteceu. Você pode me explicar? Eu estava dando tempo para ela, ela disse que estava dando tempo para mim, né? Para ver se qual das duas ia ter forças de falar primeiro. Uhum. Ela me ligou e perguntou se eu tinha forças para ouvir. Eu falei sim, pode falar, estou tranquila. Aí ela começou a falar que aquela dor que ela sentiu foi na alma dela e que a alma dela gritava dentro dela e aquela dor foi a mesma dor que a minha filha sentiu. Assim ela relatou para mim. É. Ela já teve depressão, ela fez tratamento poucos dias com antidepressivo, inclusive ela tinha parado de tomar. E eu, mais uma vez, disse: amiga, continua seu tratamento, não pare seu medicamento, volte com seu médico, procure um psicólogo. E o meu conselho é que você procure ajuda. Por mais que você sentiu a dor da minha filha, talvez essa dor possa querer te consumir. Eu não sei, não sei como está seu coração, Sim. seus pensamentos. Isso que É. eu falei para ela. Cleoma, infelizmente, assim, o nosso tempo aqui é só de 1 hora. Falaria com você durante o dia inteiro, mas A gente falaria. né, o tempo aqui é muito curto.
Mas eu vou deixar na descrição do vídeo, se você me permitir, o seu Instagram. Para quem quiser te procurar depois, para conversar, né? Quem quiser ir lá assistir o que você falou, porque realmente foi muito emocionante, muito bonito. Quem quiser entrar em contato com você de alguma forma, talvez, né, possa começar aí o seu propósito, que agora é salvar outras vidas. Sim. Através da dor de ter perdido a sua filha fisicamente, né? Apenas fisicamente. Quero Aí te só agradecer. concluindo, né, também assim, rapidinho. Tá. Ainda muitas pessoas da cidade, muitos jovens, depois do relato, depois da live, né, procurou ajuda, teve vontade. Eu já tenho 4 pessoas que confessou, né, que teve forças de pedir ajuda para a família, né, e por isso eu acho que foi importante ter colocado lá, porque as Sim. pessoas ouvem e fala que se sente ajudada, que sente forças para falar. E eu acredito que essa força, como todo mundo me fala, eu creio que tem outras mães também que possa receber de mim, não que eu seja melhor que todo mundo, essa força para ir vencendo essa dor tão grande. Uhum. E quando a gente passa por algo tão traumático assim, a nossa cura acontece à medida que a gente vai ajudando a curar outras pessoas também, né? A gente pensa que está ajudando, mas a gente é mais ajudado às vezes do que está ajudando. Se eu estivesse perto de você, eu te daria um abraço muito apertado. Eu sei que apesar da sua fortaleza tá doendo muito, né? Que não é uma coisa simples. E te desejo toda força, desejo que Deus abençoe muito vocês, que vocês possam cada dia mais transformar toda essa dor em amor e passar para as outras pessoas. Tudo isso. Obrigada mesmo pela sua generosidade, Não, de estar tudo tão obrigada a você pelo recente. convite. Tá tudo tão recente e você tá aqui falando com a gente, tá? Estarei à disposição. Quando precisar, estaremos conversando no Zap, podemos? Foi um prazer. Prazer foi meu, obrigada. Esse foi mais um episódio do Conversas Terapêuticas e espero que você tenha tirado algo de muito bom nessa conversa, não importa aquilo que você está passando, a gente consegue superar. Se você está passando por algum sentimento desse que a gente falou aqui, busque ajuda. Depressão não é algo tão simples de ser diagnosticado como parece. Então, busque ajuda, a sua vida pode ser salva e você pode ajudar outras pessoas também, à medida que você conhece mais sobre o assunto. E se você acha esse conteúdo aqui relevante, vou pedir você para se inscrever, curtir, comentar e compartilhar, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e mostre cada vez mais para pessoas que às vezes estão precisando saber um pouco mais de histórias assim e terem suas vidas salvas também. Muito obrigada e a gente se vê no próximo episódio.